palavra que eu trago para você nessa noite é posicionamento que gera cura, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, e o versículo 25 ao 34. É um texto muito conhecido. É uma história que nós já ouvimos talvez muitas vezes. Mas é uma palavra que pode transbordar em nós se nós permitirmos. É uma palavra que pode ativar lugares que ainda não foram ativados, porque esse é o poder que ela tem. De ativar lugares que estão escondidos, que estão apagados, que estão adormecidos. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Um texto conhecido. Mas a gente vai agora ver alguns fatos, algumas coisas a respeito dessa mulher. A primeira coisa que nós percebemos é que essa mulher não tinha um nome. Quer dizer, ela tinha um nome, mas a Bíblia não revela o nome dela. Por certo, ela tinha um nome. Porque é algo, acho que é uma das primeiras coisas que a mãe faz ao saber que está grávida, é já pensar no nome, projetar o nome para essa criança, e nós cristãos linkamos os nomes aos significados de bênção, de prosperidade, de vida com Deus. E eu me lembro que Larissa, eu nem era casada ainda, e Larissa era a primeira opção de nome, e a Larissa hoje existe. Então, a primeira coisa que uma mãe, quando está grávida, ela já começa a projetar nomes. Quando ela ainda nem sabe o sexo, ela tem uma lista de nomes masculinos, outros femininos, aquilo que lhe é mais agradável. E essa mulher, por certo, tinha um nome. Ela foi gerada. E essa mãe, com certeza, escolheu um nome especial para essa mulher. Mas Marcos, Mateus, Lucas relatam sobre ela, mas nenhum dos três fala o nome dela. Por quê? Era um nome esquecido. Essa mulher era vista a partir de um rótulo: a mulher do fluxo de sangue. O nome dela estava esquecido. A condição dela, ela era vista agora pela condição em que ela se encontrava. A segunda verdade sobre essa mulher é que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Você imagina uma mulher, 12 anos sofrendo deste mal. Quem é mulher entende que a gente passa um período do fluxo que já é constrangedor, que já não é agradável, que traz algumas sensações ruins. E essa mulher estava há 12 anos tendo as mesmas sensações, tendo as mesmas frustrações, tendo noites mal dormidas, tendo lágrimas, tendo insônias, tendo tristeza. Essa era a condição dela, por causa desse contexto de enfermidade na vida dela. Outra coisa que relata a Bíblia é que ela tinha passado muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Eu imagino que quando fala vários, eu até comentei mais cedo que a gente vai contando até dar os dedos da mão. Acho que quando perde a noção dos dedos da mão, a gente diz vários, muitos, porque fugiu de um número lógico, de um número visível. Então eu imagino que ela foi pulando de médico em médico. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes vamos a um médico, não temos o atendimento que gostamos, não resolve o problema, a gente vai a outro, a gente vai procurando até que a gente acerte aquele que vai, pelo menos, aliviar o nosso sofrimento. E essa mulher passou pela mão de vários médicos.
E isso mostra um ponto positivo nela, porque ela não era acomodada. Porque se ela fosse acomodada, ela teria parado talvez no segundo ou no terceiro médico e disse: a minha condição é essa e eu vou ficar desse jeito. Mas ela não era acomodada, não era omissa. Procurou, ela não ficou reclamando. Foi à luta, foi procurar a solução do seu problema. Mas a medicina não tinha resposta para o seu mal. A medicina não pôde ajudar essa mulher. Outra verdade é que ela gastou tudo que ela possuía. Se ela gastou tudo que possuía, a cura era algo que ela mais desejava. Porque senão ela teria mantido uma reserva. Ela teria dito: eu vou gastar só isso aqui, porque eu não sei como será o dia de amanhã, então eu vou reservar algo. Mas a cura para ela era algo muito, que ela queria muito, ela almejava muito, por isso gastou tudo o que tinha na esperança de resolver o seu problema. No versículo 26 ainda diz que ela não melhorou, que na verdade ela só piorou. Era uma mulher que perdia sangue diariamente. Agora você consegue visualizar uma mulher 12 anos sofrendo de uma hemorragia? É uma mulher totalmente anêmica. É uma mulher totalmente sem feição agradável. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Mas como ser alegre numa situação de 12 anos, que perdura 12 anos, em que não se tem mais expectativa de uma melhora? Então, essa era a condição dessa mulher. Uma mulher solitária, uma mulher com uma doença, uma mulher desenganada, uma mulher frustrada. E esse era o contexto da vida dessa mulher. E essa enfermidade não só tirou bens, saúde, mas essa enfermidade também lhe gerou alguns afastamentos. Porque uma mulher nessa época, quando estava nesse período, ela não podia estar em contato com ninguém, porque ela era uma mulher impura naquele período. Então, ela não podia estar em contato com familiares, ela não podia viver em sociedade nesse período, e ela não podia ir também ao templo. Então, ela ficava totalmente isolada. Só que o período normal, vamos colocar aí uns 7 dias, um período de fluxo. Mas essa mulher tinha 12 anos. Você consegue imaginar? 7 dias já é muito constrangedor. 12 anos é insuportável, é insustentável. E nós passamos por uma situação bem parecida, estamos passando ainda, que é o Covid. Quando a gente sabe de alguém que está com Covid, a gente recua, porque é algo que contagia, é algo que contamina, e não tem um padrão de sintomas. Uns vão aos mais fortes e ao mais ameno. Então, a gente não pode correr o risco, de fato. Sabemos que tem Cristo que nos guarda, mas nós não podemos ser aquele que tenta Cristo. Então, nós temos que manter um distanciamento quando a gente se depara com uma situação de Covid, que é a nossa realidade hoje, e eu acredito e espero em nome de Jesus que esteja passando. Mas também uma coisa a gente não pode negar: esse período nos ensinou muitas coisas. Esse período nos ensinou quão importante é um abraço, quão importante é um beijo, quão importante é um aperto de mão, quão importante é o convívio em família, porque às vezes até alguém da família que está contaminado, ele é isolado. Às vezes dentro da própria casa, uma pessoa contaminada, ela é isolada no quarto. Isso causa tristeza, porque Deus nos fez seres relacionais. Deus nos fez para estar conectados com outras pessoas. E estar isolado de alguém é a mesma coisa que desconectar, é desplugar algo da tomada e para de funcionar. Assim é o ser humano. Quando ele não está conectado a pessoas, é como se ele parasse de funcionar. E essa era a condição dessa mulher. Mas essa mulher, ela faz algo assim muito inusitado. A condição dela é para estar dentro de casa, para ela estar isolada, longe das pessoas, porque qualquer coisa que ela tocasse tornava-se impuro, qualquer pessoa que ela tocasse tornava-se impuro, e haveria todo um ritual de purificação. Era algo muito constrangedor. Mas agora essa mulher, lá no versículo 25, nós lemos que essa mulher, no meio da multidão, estava uma mulher. Era para ela estar em casa. Era para ela estar chorando a sua condição. O que uma mulher dessa agora faz na rua? O que levou essa mulher a sair de dentro de casa? Porque se descobrissem que ela estava na rua, naquela situação de impureza, ela poderia ser apedrejada.
Você consegue imaginar alguém impuro rompendo uma multidão? Você consegue imaginar alguém com Covid tossindo em cima de uma multidão? Você consegue imaginar o desespero das pessoas? Essa era a realidade. A mulher era para estar dentro de casa, porque onde ela passava, ela contaminava. Mas ela decidiu sair do ambiente dela. O contexto dela, da vida dela, era situação difícil, era doença, era fraqueza, era tristeza. Mas ela sai de casa, porque ela não se contentou com a situação. Ela não se conformou com o contexto. Porque, de repente, essa mulher não se conformou se há 12 anos ela vinha repetindo esses hábitos. Porque nos versículos seguintes diz que ela ouve falar de Jesus. Há 12 anos ela ouvia falar de médicos, de remédios, de tratamentos. Mas, de repente, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar, Jesus está passando, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está ressuscitando. E ela diz, eu não posso ficar dessa situação, ou é agora, ou não é nunca mais. Um divisor de águas na vida dessa mulher, quando ela ouve falar de Jesus. Como ela passou ouvindo falar de médicos, agora ela tem uma nova... O ouvido dela está aguçado para um outro sentido, para um outro propósito. Versículo 27 diz, tendo ouvido falar de Jesus. Essa mulher ouviu algo que ativou dentro dela uma esperança. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, não é qualquer besteira. Não é qualquer mentira que os jornais mandam para a gente. Não é qualquer imaginação ou qualquer algo absurdo que uma série de TV transmite para a gente. É algo verdadeiro. Ela começou a ouvir algo verdadeiro. A fé entrou pelo ouvido dessa mulher e começou a gerar uma esperança nela. Esperança e expectativa são duas coisas que têm o mesmo propósito, que é esperar. Só que a expectativa espera no homem. Essa mulher confiou no homem 12 anos. A esperança espera em Deus. Ela ouviu falar de Jesus. Como é que está a minha posição? Na expectativa ou na esperança? Porque se for na expectativa, você vai sair frustrado. Mas se for na esperança, a cura vai chegar para a tua vida hoje. Porque aquele que está falando com você, está conectando a você, você está ouvindo falar de Jesus. Eu estou sendo a pessoa, o canal que está transmitindo Jesus para a sua vida. Logo, o que eu falo não é de mim, é dele. E pode sim gerar cura em você, se você abrir os seus ouvidos. Porque só escutar não é suficiente, eu preciso abrir os meus ouvidos para que essa verdade se torne verdade. Então a fé entrou pelos ouvidos dessa mulher e a encorajou, e agora ela se aproxima de Jesus. Agora ela rompe a barreira do medo. Ela rompe a multidão. Mas antes de ela tocar, o versículo seguinte fala sobre ela tocar nas vestes de Jesus. Mas antes de tocar, teve outra coisa que aconteceu. No versículo 27 diz que ela ouviu falar, aproximou-se por trás do meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava. Foi algo que aconteceu antes do toque. Ela ouviu falar, ela pensou e ela tocou. Essa é a ordem. Nós ouvimos falar. O que nós ouvimos gera pensamentos. E os pensamentos geram ações, geram atitudes. Nenhum comportamento meu acontece do nada. Tudo vai acontecer a partir daquilo que eu ouvi. Porque a nossa alma, que é a sede das emoções, que é o que eu sinto, eu penso, eu desejo, eu quero, é alimentado pelo que a gente ouve e pelo que a gente vê. São duas portas de entrada para a nossa alma ser alimentada. E às vezes o alimento que está entrando pelo meu ouvido não é tão puro e íntegro assim.
Às vezes o alimento que está diante dos meus olhos não é suficiente para gerar um pensamento positivo e daí transformar numa ação positiva. Então essa mulher ouviu falar de Jesus. É um querer também. É um posicionamento. Posicionamento que gera cura. E o que é um posicionamento? É eu entender uma verdade e eu me posicionar a favor dela, em direção a ela. Obedecer a Jesus é um posicionamento. Ser fiel a Ele é um posicionamento. Você ser fiel a quem você é casado, com quem você convive, é um posicionamento. Desobedecer a Jesus também é um posicionamento. Embora errado, mas é um posicionamento. E daí, a partir disso, eu posso fazer uma análise de como eu estou me posicionando. O posicionamento dessa mulher foi ouvir, foi pensar e foi tocar. Foi ouvir, pensar e tocar. Nós não podemos viver a nossa vida assim, e deixa a vida me levar e o que acontecer tá bom. Para com isso, porque isso vai te levar a um prejuízo eterno. Seja consciente daquilo que você está ouvindo. Perceba se o que você está ouvindo está gerando pensamentos que vão te levar a uma ação concreta, íntegra. Pense se os seus ouvidos estão ouvindo algo que está alimentando a sua alma positivamente. Porque se não estão, você vai caminhar ao abismo. E não é ninguém que te coloca lá. Não é ninguém que te coloca na situação difícil. É porque a mente está tão cauterizada, os ouvidos estão tão fechados, que você está vivendo a vida de qualquer maneira. Às vezes através de um costume familiar. Às vezes através de alguma coisa que foi falado sobre a sua vida e você acreditou. Às vezes foi um sussurro de Satanás no seu ouvido, porque Satanás sussurra, mas Deus brada. Ele é o leão da tribo de Judá, logo ele ruge. Então não tem como não entender, não tem como diferenciar um sussurro de um rugido. Aleluia. Que os nossos ouvidos estejam totalmente abertos, para que quando Ele venha, quando Ele fala, quando Ele venha rugir sobre nós, nós nos posicionemos e nos comportemos como filhos do leão. Como filhos do leão. Aleluia. Então essa mulher tinha expectativas em cima do homem, acreditou nos médicos, ao ponto que ela trocou a sua expectativa pelas suas esperanças. A sua esperança pode ser ativada hoje. Se você permitir, ninguém pode, o pastor não pode abrir os seus ouvidos. O pastor não pode mudar os seus pensamentos, eles serão mudados a partir daquilo que você ouve. E eu desejo muito que a palavra de Deus penetre os seus ouvidos de forma muito íntegra e muito profunda, para que você se posicione nesses dias maus. O que os nossos ouvidos, o que nós estamos ouvindo que está ativando os nossos pensamentos? Como eu falei há pouco, nada acontece da noite para o dia. Ele vai sendo gerado, ele vai sendo alimentado, e chega um ponto que ele transborda. Não é assim com a presença de Deus? Nós vamos ouvindo os louvores, aquilo vai gerando um pensamento, vai gerando um sentimento e transborda. Mas da mesma maneira que algo bom transborda, se nós não cuidarmos, algo ruim transborda. Eu sempre cito o exemplo de que quando nós somos esbarrados, quando alguém nos afronta, quando alguém nos cutuca ou pisa no nosso pé, aquilo que eu estou cheio é aquilo que eu transbordo. Então a gente também pode fazer uma análise do que nós estamos cheios. Quando alguém vem nos afrontar, o que sai daqui? Como que eu me expresso? É do que eu estou cheia. Logo eu preciso me encher de Deus para transbordar Deus. Entenda que quando as pessoas vêm contra você, ou elas vêm às vezes desfazendo ou diminuindo aquilo que você está fazendo, entenda que ela é frustrada nessa área, por isso ela quer desfazer o que você está construindo. Geralmente pessoas que vêm te afrontar num projeto, algo que Deus te dá, é porque ela foi frustrada ali.
E eu ouvi isso hoje. E eu meditei sobre isso e eu entendi que era uma verdade. Geralmente ela é frustrada nessa área, então ela vem e te afronta nessa área. Porque ela não conseguiu ir adiante. E voltando a essa mulher, ela ouviu o que era certo. Ela ouviu o que era verdadeiro. Ela ouviu o que era reto. Isso gerou um pensamento correto. E partiu para uma atitude correta. Por 12 anos ela só ouviu falar dos médicos. Mas agora ela ouvia falar do médico dos médicos. Olha que coisa linda. Se eu posso ir ao médico dos médicos, como que eu vou ficar aí me diminuindo, indo em quem não pode me ajudar? Se eu tenho livre acesso a ele, eu tenho livre acesso. No Antigo Testamento já foi falado isso aqui, que as pessoas levavam oferta e outras pessoas ofereciam a oferta no altar. Mas o altar hoje é você. Logo ele está dentro de você e você tem livre acesso para estar no altar dele. Nós temos tudo para vivermos uma vida abundante em Cristo. Mas eu escolho, e você também escolhe, aonde você vai estar. Você escolhe o que você vai ouvir. Você escolhe como você vai se posicionar. O nosso posicionamento é que vai definir se nós seremos curados ou se nós vamos continuar com essa hemorragia. E a hemorragia não precisa necessariamente ser física. Ela pode ser emocional e ela pode ser espiritual. Porque aquilo que nós ouvimos afeta as nossas emoções. Tenta desconstruir aquilo que foi construído. Tenta desconfigurar uma configuração celestial. Então, nós precisamos sarar as nossas emoções. Tem pessoas que estão sangrando. E o interessante é que uma pessoa ferida, ela fere outras. Vira um ciclo. E ela não se dá conta. Tem emoções que precisam ser saradas, hemorragias que precisam ser estancadas nessa noite. Ou essa hemorragia pode ser espiritual, um afastamento da presença de Deus. Vai trazer hemorragia espiritual. Porque você nasceu lá nele, antes de vir aqui. Você tem o DNA dele. Você é original dele. Seu nascimento não foi um acaso, não foi uma falha nos remédios, não. Você veio porque primeiro você já foi gerado nele. E você veio dele. E se nós caminharmos certo com ele, voltaremos para ele. Voltaremos para a nossa morada, nossa primeira morada. Essa mulher, então, durante muitos anos, foi guiada pelas circunstâncias, perdeu tudo que tinha, quase perdeu a vida. E domingo passado, se eu não me engano, foi o pastor Juliano que falou sobre isso. O que nós estamos esperando perder para Deus trazer, para abrir lugar para o novo. E eu espero não perder. Meu posicionamento é de entregar. Porque entregar dói menos do que ser arrancado de nós. Tudo que é arrancado dói, tudo que é arrancado causa um estrago maior. Só que o mesmo Deus que faz a ferida, Ele ligará. Mas eu prefiro entregar. Eu prefiro deixar. Eu prefiro tocar do que ficar pensando, e se eu for? E se me descobrirem? E se não entenderem? E se eu falar e não aceitarem? E se eu me posicionar e me apedrejarem? Isso deve ter passado pela cabeça dessa mulher. Mas o que ela ouviu de Jesus foi tão forte que ela disse, não tem pedra que me pare, não tem multidão que me segure. Eu decido romper pedras, eu decido romper multidão, eu decido romper o medo, eu decido romper a enfermidade. E foi o que ela fez. Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós estamos reunidos aqui nessa noite, essa palavra está sendo trazida aos nossos corações, é que tem áreas da nossa vida que precisam ser saradas.
Nós não podemos caminhar dessa maneira, nós não vamos chegar ao destino, nós não vamos cumprir o propósito se não formos sarados. Quando eu estava no Amazonas em 2017, totalmente frustrada, cansada, desanimada, querendo voltar para casa, mesmo sabendo que não poderia retornar, porque eu já tinha fugido de lá 2 vezes, já era fugitiva de um propósito, eu já estava sendo caçada. E eu sabia que não podia voltar, mas eu queria voltar. Porque eu estava cansada. Porque eu estava frustrada. Porque eu estava ferida. E se eu tivesse vindo em 2017, eu teria causado estrago aqui, porque ferido fere. E eu precisei passar por um processo de cura. Nas minhas emoções. No meu olhar. Porque as minhas expectativas estavam no homem e eu fui frustrada todas as vezes. Então, o que eu falo para você, eu falo com propriedade. Mas quando eu entendi, lá em Colossenses que fala, tudo que fizer, faça como ao Senhor e não aos homens. Eu passei a enxergar diferente. Eu passei a entender que desde um copo que eu ofereço, mesmo que eu não receba um obrigado, foi para o Senhor. E está tudo bem, é para Ele. Quem precisa me enxergar é Ele. Quem precisa me afirmar é Ele. Aleluia. Quem precisa dizer quem eu sou é Ele. Aleluia. E eu poderia parar aqui, como eu parei de tarde. E eu posso até estar sendo redundante, mas eu prefiro pecar por excesso de redundância do que pecar por omissão. E eu quero ir mais um pouquinho além nesse texto. Depois que essa mulher rompe a multidão, toca em Jesus, a Bíblia diz que ela imediatamente ficou sarada. Imediatamente, assim como você pisca, assim como o dedo se estala, imediatamente. Não foi para a semana que vem, não foi uma promessa de médico que diz, toma esse medicamento que semana que vem você vai estar bom, aí você não está. Aí você vai lá, lê a bula e diz, não, mas é mais dias que eu preciso. E você vai se iludindo, às vezes, com o medicamento. Mas com Jesus não há ilusão. É imediatamente, é imediatamente. A porção de hoje é para hoje. O abrir de ouvidos é para hoje. Os pensamentos corretos e concretos a respeito de Jesus é para hoje. O posicionamento é para hoje. A cura é para hoje. Não é para a semana que vem, não espere, é para hoje. Se deixar passar hoje, talvez você não tenha oportunidade. E ela toca, ela rompe tudo aquilo, e ela toca nas vestes. Tem umas traduções que dizem que ela toca na orla das suas vestes, na parte de baixo. Por que na parte de baixo? Por que na parte suja? As túnicas eram longas, Jesus andava a pé. Por certo sujava, empoeirado, passava por vários lugares e sujava. Mas eu posso entender que talvez essa mulher se achava tão indigna que ela pensava, o único lugar para eu tocar é na parte suja. A única parte que me sobra, que me resta é a parte suja. Porque falaram para ela que ela era suja. Porque falaram para ela que ela era impura. Porque falaram para ela que ela estava condenada a viver isolada, trancafiada dentro de uma casa. Sem família, sem amigos, sem parentes. Então a orla suja era a única solução para ela, era o único lugar palpável para ela encostar em Jesus. Mas ela disse, não me importa se está sujo ou se está limpo, desde que eu toque. E a minha condição seja transformada. E imediatamente ela toca. E Jesus diz que ele sente sair poder dele. Virtude. A Bíblia não fala isso que eu vou falar para você. É um pensamento que gerou em mim. Eu não consigo ver virtude como algo muito fino, sabe? Uma linha. Eu consigo ver virtude como algo que sai assim, ó. Poder é algo que sai grande. Por quê? Porque quando ela rompeu a multidão, ela tocou nas pessoas. As pessoas se tornaram impuras também.
Logo, o poder que sai, a virtude que sai, precisa ser grande para curar quem estava ali. A Bíblia não fala isso. Eu estou conectando com você a algo que Deus desceu ao meu coração. Que pode ser que tenha acontecido. Um milagre que transbordou na vida de outros. O que Deus quer realizar na tua vida é para transbordar na vida de outros. Principalmente daqueles que convivem de perto com você. E após essa virtude sair, esse poder sair, após o toque dessa mulher, Jesus olha para ela, pergunta quem é ela, e ela se aproxima tremendo pelo que ela tinha feito. E Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Jesus não poderia ter despedido essa mulher ou simplesmente ter seguido seu caminho. Eu entendi, alguém foi curado, beleza, mas a filha de Jairo está morrendo. Porque ele iniciou essa caminhada para ir curar a filha de Jairo. E ele para no meio do caminho para curar uma mulher sem nome. Ele deixa de curar a filha de alguém muito importante na cidade para curar uma mulher que não tinha nome. E ele volta para ela e diz: filha, sua fé a curou. O que ele quer fazer com isso? Dizer para ela: você não tem mais um rótulo, eu te chamo filha. Ele começa a afirmar a identidade dessa mulher agora. Todos os rótulos caem por terra. A mulher impura, a mulher suja, a mulher enclausurada, a mulher do fluxo, a mulher hemorrágica. Tudo isso cai agora. E Jesus diz: filha! Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Eu não sou aquilo que eu me tornei. Você não é aquilo que você se tornou. Você não é aquilo onde você parou. Você é filha. Você é filho. Ele afirma a identidade dela, chamando ela de filha. A sua fé a curou. Fala da cura física que ela teve. E depois ele diz: vá em paz. Fala da cura da alma. Da alma dela. Duas curas. O físico e a alma dessa mulher é restaurado no momento do toque. O seu sofrimento acabou. Corpo e alma estão restituídos. Corpo e almas estão restaurados.